E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Fábio e hoje eu vou falar um pouco sobre função afim. E o que é uma função afim? A função afim, também conhecida como a função de primeiro grau, é uma ferramenta poderosa para modelar situações do dia a dia. Ela se define pela fórmula f de x igual a x mais b, ou y igual a x mais b, sendo a o coeficiente angular e b o coeficiente linear. Depois vamos parar para analisar o que é isso direitinho, mas temos ideia que o a vai ser o coeficiente dependente de x e o b vai ser o coeficiente independente, que nunca vai mudar seu valor. Mas para isso, precisamos entender as características de uma função afim, como ela funciona. Aqui, conceitualmente, a função é a relação entre dois conjuntos, denominados domínio e o contradomínio. Para cada domínio, há um elemento correspondente no contradomínio. E aqui eu tenho a função de A gerando em B. Ou seja, todo elemento de A vai gerar um elemento em B. E a partir disso, a gente pode determinar o domínio, a imagem e o contradomínio. Professor, o que é o domínio? O domínio é uma função. No domínio de uma função é o conjunto de todos os valores que você pode colocar na função e obter um resultado válido. Imagine um chefe preparando uma receita, os ingredientes, o domínio, define quais pratos ele pode preparar. Ou seja, o domínio vai ser de onde vai ser gerado os valores. Como assim? Um, um vai gerar 2, ou seja, o um vai ser o que vai gerar. 2 vai gerar 4, ou seja, 2 vai ser o que vai gerar. Vai ser os termos, os números de origem. Ó, aqui 1, 2 e 3 vão ser os termos de origem. Como assim de origem? Se você parar para olhar a seta, 1 está indo para 2, ó. 1 está gerando em 2. 2 está gerando em 4. É só você analisar a seta. Ou seja, o domínio sempre vai ser o de origem. E o que é a imagem, professor? Ó, aqui o domínio é 1, 2, 3 e 4, ou seja, todos os números que têm origem. E o que é a imagem? A imagem de uma função é o conjunto de todos os resultados que a função pode gerar. No caso do chefe, a imagem seria o conjunto de pratos que ele pode preparar com ingredientes disponíveis. Ou seja, vão ser todos os resultados que serão gerados. Então, 1 está gerando 2, 2 está gerando 4, 3 já está gerando 6 e 4 está gerando 8. Quais são os números que foram gerados? 2, 4, 6 e 8. Então a imagem serão todos os números gerados. O domínio serão todos os números que irão gerar e a imagem serão todos os números que foram gerados. Ou seja, quais foram os números que foram gerados? O 2, 4, 6 e 8. E o que é o contradomínio? Contradomínio é o universo de todos os valores possíveis que a função pode assumir. É como o cardápio completo do restaurante, que inclui pratos em que o chefe pode ou não pode preparar com ingredientes do dia a dia. Ou seja, vai ser toda a área de onde a imagem está. Como assim toda a área aqui? Toda a imagem está. Nós não sabemos que a imagem é 2, 4, 6, 1 e 8. Qual é toda a área da imagem? É B. E B tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Mesmo que 1, 3, 5 e 7 não estejam, eles fazem parte do contradomínio. Eles fazem parte da região da imagem. E o contradomínio sempre vai ser a região da imagem. Então aqui temos que o contradomínio é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Não entendi direito. Vamos para analisar outra imagem. Aqui nós temos essa imagem que tem 1, 2, 3, 4 e que está gerando 5, 6, 7 e 8. Onde é que está gerando? Qual é a origem dos números? A origem vai ser o 1, o 2, o 3 e o 4. Então, o 1 está gerando, o 2 está gerando, o 3 está gerando, o 4 está gerando. Então, esses vão ser o quê? O domínio. Quais são os números que estão sendo gerados? O 1 está gerando 5, o 2 está gerando 6, o 3 está gerando 7, o 4 está gerando 8. É só analisar as setas. A seta está apontando para 5, está apontando para 6, por 7 e por 8. Então a imagem vão ser esses números que foram gerados, que é o 5, 6, 7 e 8. E o que é o contradomínio? Vai ser toda a área de onde foi gerada a imagem. Se a imagem foi gerada na área B, o contradomínio vai ser toda a área B. Simples. E vamos analisar também a lei da função. O que é a lei da função, professor? Como eu disse, vai ser gerado por y igual a x mais b. O que é y? Y vai ser sempre a imagem.
Poxa, professor, eu não lembro como decorar. O que é que eu fazia? Eu sempre escrevia a imagem com Y no começo. Por quê? Porque isso sempre me ajudava a lembrar qual é a imagem e qual é o domínio. O domínio vai ser X, a imagem vai ser Y. Muito simples. Por favor, tente decorar isso. O domínio vai ser Y e a imagem vai ser X. Não, não, calma. Domínio vai ser X, a imagem vai ser Y. A imagem vai ser sempre Y. Começa com Y, imagem, Y. Sempre faço isso para decorar, mas infelizmente é algo que você tem que decorar. Ou seja, a imagem vai ser o valor final e o Y, o X vai ser o domínio, que vai ser o valor inicial. Ou seja, vamos lá, 5 vai ser igual a vezes 1 mais B. 6 vai ser A vezes 2 mais B. 7 vai ser A vezes 3 mais B. E com isso, a gente tem que determinar o valor de A e o valor de B. Parando para analisar, o que é que cada figura muda? Cada figura, 1 vai ser adicionado 4, 2 vai ser adicionado 4, 3 vai ser adicionado 4 e 4 vai ser adicionado 4. Então vai ter um número fixo. Qual vai ser esse número fixo? O coeficiente linear, que é o B. Então vamos ter que 5 vai ser A vezes 1 mais 4. 6 vai ser A vezes 2 mais 4. 7 vai ser A vezes 2 mais 4. A vezes 3 mais 4. E 8 vai ser A vezes 4 mais 4. E assim a gente já pode determinar qual vai ser o valor de A. A vai ser 1. Não entendi, professor. Calma que a gente vai ver mais disso no futuro. Mas vamos pegar outro exemplo. Aqui, o principal exemplo. Toda função de primeiro grau nós podemos fazer um gráfico, toda a fórmula. Só que a partir desse gráfico, a gente tem que determinar o coeficiente angular e o coeficiente linear. Sabemos que temos o valor de x e y no gráfico. X vai ser a horizontal e y vai ser a vertical. Vamos lá. O que seria o coeficiente angular? Pelo coeficiente angular, a gente vai determinar a inclinação da reta. Pelo coeficiente angular, iremos determinar a inclinação da reta. E pelo coeficiente linear, ele vai ser a coordenada em que a reta cruza o eixo y. Como assim? A partir de que ponto aqui nós vemos que a reta está cruzando? Ou seja, a reta a partir de que ponto do eixo y? Vai ser 300. Então, B vai ser o coeficiente linear, que vai ser 300. E como é que a gente vai determinar o angular? Calma, que iremos ver isso. Primeiro, sabemos que o coeficiente linear é 300, ou seja, é de onde a reta vai partir. Sempre, professor, sempre. A partir do ponto que ela partir, a partir do valor que ela partir, esse vai ser o coeficiente linear. Aqui ele está partindo de 300, ó, a reta. Então, nesse caso, a reta vai ser o B vai ser coeficiente linear, que vai ser 300. E como a gente vai determinar o coeficiente angular? O coeficiente angular é determinado pelo ΔY e ΔX. Como assim, professor? Muito simples. Vai ser o último valor de y menos o primeiro valor de y sobre o último valor de x menos o primeiro valor de x. Nesse caso, qual vai ser y2 e y1? y2 vai ser 1.200, y1 vai ser 750 sobre x1. Não, x2 vai ser 2, x1 vai ser 1. Aí você só para analisar o gráfico. Temos 2 pontos em y e 2 pontos em x. Então a gente pode determinar o coeficiente angular. Então vamos ter 1.200 menos 750 sobre 2 menos 1, que vai dar 450 sobre 1. E agora a gente só jogar. A gente sabe que A é 450 e B é 300. E é só mudar a nossa equação. Y é igual a 450x mais 300. Professor, eu não sei, eu não tenho certeza. É só você jogar qualquer valor de x. X foi 1, vai ser 450 mais 300. Vai dar 750 e dá certinho no gráfico. 1 está ligando 750. Aqui, se for x for 2, 450 vezes 2, que é 900, mais 300, vai dar 1.200. E vai dar certinho. Então já determinamos toda a equação da reta pelo coeficiente angular
e coeficiente linear. Mas nem sempre iremos ter gráficos. Podemos ter questões assim, ó. Enem 2019. Uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente, que recebe R$ 1.000 por semana. Os outros funcionários são diaristas. Cada um deles trabalham 2 dias por semana, recebendo R$ 80 por dia. Chamando de X a quantidade total de funcionários da empresa, a quantia Y em reais que esta empresa gasta semanalmente para pagar seus funcionários é expressa por. Então ele quer saber Y, que é o que? A quantia em reais gastas por funcionário. Então a gente tem que determinar uma função de primeiro grau a partir dessas informações. Então temos que achar o coeficiente linear e o coeficiente angular, ou seja, um número que é dependente de x e um número que nunca vai mudar. Parando para olhar aqui, quais são as informações que a gente tem? A gente tem que a empresa tem x funcionários, porque ele não informa a quantidade de funcionários, mas ele informa o quê? Que dessa quantidade de funcionários, um deles é gerente. Ou seja, se todos são diaristas, a quantidade menos um vai ser representado por diaristas e esse um vai ser o gerente. Cada funcionário recebe 80 por dia, trabalhando 2 dias por semana. Ou seja, cada funcionário recebe por semana R$ 160. E ele quer saber a questão por quê? Por semana. E ele diz que o gerente recebe 1.000. Como é que eu vou montar isso, professor? Sabemos que x vai ser multiplicado por 160 e que x vai ser somado 1.000. Por quê? Porque o gerente ele não vai receber 160, ele vai receber 1.000. E a gente pode mudar. Oxi, professor, por que é 160 vezes x menos 1? Por que não disse que todos da quantidade de funcionários, um é gerente? Então, da quantidade de funcionários, apenas um não vai ganhar 160 por mês, por semana, vai ganhar 1.000. Então, vai fazer 160 vezes x menos 1 mais 1.000. E a gente agora é só multiplicar. Y é igual a 160 menos 160 mais 1.000. Y é igual a 160x mais 840, que é a letra D. Deu para entender? O coeficiente linear vai ser o coeficiente que nunca vai mudar. Nesse caso foi 1.000. Toda semana ele vai pagar 1.000, com certeza. E qual é o coeficiente dependente de x? Vai ser 160. Vai mudar porque x vai ser a quantidade de funcionários. Se eu tiver mais funcionários, menos funcionários, não vai importar. Porque pela quantidade de funcionários diaristas, sempre vão receber 160. Então, por isso que dá para montar a função de primeiro grau. Sempre vai ter um número que se multiplica por x, que depende de x, vai ter um número independente, que é o b, que é o coeficiente linear, que ele nunca vai mudar seu valor. E aqui, a partir disso, a gente conseguiu determinar qual vai ser a expressão de primeiro grau. Vamos partir para outra questão. Enem 2017. Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro em litros dessa loja desde o início do mês até o dia 20, mas esse comportamento se estende até o último dia, o dia 30. O gráfico representa o lucro L da loja desde o início do mês desde o início do mês até o dia 20. É iniciada a questão. O que ele quer? Ele quer a representação algébrica do lucro em relação ao tempo. Então ele vai ter uma função de primeiro grau. Vamos ter o lucro em relação ao tempo vai ser igual a vezes o tempo mais b. Ou seja, o coeficiente linear vezes o tempo mais b é a mesma coisa da equação de primeiro grau. Só que no lugar de x, vamos ter t. Muito simples. E como é que a gente vai fazer isso? Vamos parar para analisar de novo. O que é que eu tinha analisado antes? O que é o coeficiente angular? Vai ser a inclinação da reta, e o coeficiente linear vai ser a coordenada em que a reta cruza o eixo y. Aqui. Em que coordenada a reta cruza o eixo y? É só para olhar em que parte, de onde a reta sai. A reta está saindo do menos 1.000. Então, B, o coeficiente linear, vai ser menos 1.000. Fácil. Sempre vai ser isso. Sempre, sempre. Sempre. Vamos ver outra questão, mas sempre vai ser isso. Vai ser sempre de onde vai sair a reta.
A reta aqui nesse caso está saindo de onde? De menos 1.000. Mas, poxa, professor, como é que eu vou determinar o coeficiente angular se eu só tenho duas informações, que é x está em 20 e y está em 3.000? Como é que eu vou fazer isso? Simples. Você joga o valor. Como assim? Você joga o valor e vai tentar descobrir o valor de A. Olha, eu sei que x está em 20. No caso é t. T está em 20. Então eu fiz substituir t ali e eu sei que y estava em 3.000 e eu só substituí. E a partir disso eu consigo determinar o valor de A. Olha, 3.000 é igual a 20A menos 1.000. O que está negativo passa para o outro lado positivo. Então, 1.000 está negativo, vou passar para o outro lado o quê? Positivo. Vai ficar 3.000 mais 1.000, porque 1.000 estava negativo, é igual a 20A. 20A é igual a 4.000. A, o que está passando multiplicando, passa o quê? Dividindo. A é igual a 4.000 sobre 20. A é igual a 200. Então já descobriu o valor de A. Ou seja, professor, dá para determinar o coeficiente angular ou linear a partir de um dos pontos? Pode. Se eu não soubesse de onde estava saindo a reta, mas eu soubesse qual seria o coeficiente angular, eu consigo determinar os pontos. Certo? É muito simples. Se eu tenho que A é 200 e B é menos 1.000, eu já consigo montar minha função de primeiro grau. Aqui, ó, se L de t é igual a t mais b, L de t vai ser 200t menos 1.000. Muito simples, muito simples. Vamos para outra questão. Uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento da reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicado no eixo Y, vertical, e a distância percorrida pelo automóvel é indicada pelo eixo X, horizontal. Gráfico com quantidade de combustível no tanque indicado no eixo X e a distância percorrida pelo automóvel indica no eixo Y. A expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel é... Calma, vamos dar uma análise nesse gráfico. Aqui no gráfico temos a distância percorrida e a quantidade de combustível no tanque. E temos que montar um gráfico. Temos que montar a sua função. Sabemos que a função é y é igual a x mais b. Vamos lá. B, aonde está sendo gerado no eixo y a reta? A reta no eixo y está saindo do ponto 50. Então B vai ser o quê? 50. Sempre. B vai ser sempre de onde está sendo gerado na reta do eixo y. Então, no outro caso, a reta está saindo de baixo, está saindo de menos 1.000. Mas aqui não, a reta já está sendo gerada por cima, de 50. Mas ela não deixa de ser gerada por 50, ou seja, B vai ser 50. Poxa, professor, mas aqui é outra questão, que eu não tenho outros pontos. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou determinar A? Eu sei, analisando aqui, ó. Vamos parar para analisar. Quando x é 500, y vai ser 0. Concordam? Quando x é 500, y vai ser 0, que é a partir dessa reta. Aqui, ó. A partir da... Quando x era 20, y era 3.000 a partir da reta. Ele se encontrava no ponto em que a reta dava interseção entre os dois. Aqui a reta está dando interseção quando x é 500, y é 0. É só ver, ó. O ponto está em 0 de y, mas o ponto está em 500 de x. Então eu já posso substituir, ó, o valor de y e o valor de x. Eu sei que y é 0 e x é o quê? 500. E assim já consigo determinar o valor de A. Vamos passar o que está positivo para negativo. Então, 50 passa para o outro lado negativando. Menos 50 é igual a 500A. E o que está dividindo, está multiplicando, passa dividindo. Menos A vai ser igual a menos 50 sobre 500. Se a gente dividir ambos os lados por 50, vai ser igual a menos 1 sobre 10. A gente sabe o valor de A, a gente sabe o valor de B.
A vai ser menos 1 sobre 10. Qual vai ser o valor de B? Vai ser de onde está sendo cortado na reta de Y. A partir de onde? Qual é a origem da reta de Y? Qual a origem da reta em Y? É 50. Então vai ser Y é igual a menos 1A sobre 10 mais 50. Simples. Aqui outra questão. Um sítio foi adquirido por 200 mil reais. O proprietário verificou que a valorização do imóvel após sua aquisição cresceu em função de tempo, conforme o gráfico, que essa tendência de valorização se manteve nos anos seguintes. O valor desse sítio, no 10º ano após sua compra, em real será de... Ou seja, temos esse gráfico e ele quer o valor do sítio após o 10º ano da sua compra. E aqui temos as informações. Olhando o gráfico, a partir de que ponto está sendo gerado? O primeiro que vamos analisar, temos que ver A e B, certo? Vamos ver, a partir de que ponto ele está sendo gerado? Ele está sendo gerado a partir do ponto de 200 mil. Então, 200 mil não vai mudar. Já descobriu que ele está sendo gerado a partir de um ponto no eixo Y e vai ser 200 mil. Sempre, batendo no ponto novo. O valor de B sempre vai ser a partir de onde a reta está sendo gerada no eixo Y, na reta Y. Ou seja, em Y está saindo uma reta. O valor de onde está saindo essa reta vai ser o valor de B. Ou seja, aqui em Y, a reta está saindo o quê? De 200 mil. Então, B vai ser o valor de 200 mil. Mas temos que determinar no 10º ano, certo? Mas fazendo isso, nós não conseguimos determinar. O que é que eu recomendo fazer? O que é que iremos fazer? Iremos primeiro fazer o cálculo com os outros dois pontos disponíveis, iremos descobrir o valor de A e é só multiplicar por 10. Porque a gente sabe que X vai ser 10 no 10º ano, certo? Então, primeiro, vamos lá. Quais são os dois pontos disponíveis? A gente sabe que quando X for 2, Y vai ser 240 mil. É só analisar aqui o gráfico. E você joga aqui na função. Quando Y for 240 mil, X vai ser igual a 2. Queremos descobrir A. Por que queremos descobrir A? Porque a partir de A nós conseguimos descobrir o valor de quando X for 10. Mas nesse caso, vamos analisar quando X for 2. 240 mil é igual a 2A mais 200 mil. E queremos descobrir o valor de A. O que está positivo passa o quê? Negativo. Se 200 mil está positivo, vamos passar 200 mil para o outro lado negativo. 240 mil menos 200 mil é igual a 2A. 40 mil é igual a 2A. O A é igual a 40 mil sobre 2. A é igual a 20 mil. Então, a gente sabe que a função é dada por quê? Para o y igual a x mais b. Sabemos que B vai ser 200 mil e A vai ser 20 mil. Então, y é igual a 20x mais 200 mil. Certo? Mas ele quer no 10º ano após a sua compra. Ou seja, ele vai querer quando x for igual a 10. Agora é só fazer o cálculo. Y é igual a 20 mil vezes x mais 200 mil. Y é igual a 20 mil vezes 10 mais 200 mil. Y é igual a 200 mil mais 200 mil. Y é igual a 400 mil. Então, no 10º ano, x vai ter o valor de 200 mil. Simples. E é isso, pessoal. Vamos relembrar o que a gente viu. Vimos o que é domínio, contra domínio e imagem. Domínio vai ser quando temos duas funções A e B. Domínio vai ser de onde vai ser gerado o valor. Ou seja, o valor está sendo gerado em 1, 2, 3 e 4. Ou seja, o domínio vai ser 1, 2, 3 e 4. A imagem vai ser o valor que vai ser gerado. Um está gerando, o outro vai ser gerado. Quais são os valores que estão sendo gerados? 6, 7 e 8. Então, a imagem vão ser os valores que estão sendo gerados. E o que é o contradomínio? Vai ser toda a área que abrange a imagem.
Então, além de 5, 6, 7 e 8, nessa área podemos ver que tem um 9 e 10. Então, o contradomínio vai ser toda a área, vai ser 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E vimos a função de primeiro grau em gráficos, sendo que y igual a x mais b, sendo o a o coeficiente angular e o b o coeficiente linear. O b seria de onde está sendo gerado a reta a partir do eixo y, ou seja, sempre vai ter em um ponto de y gerando uma reta, sendo para cima ou para baixo, e essa reta vai ser o valor de b. Nesse caso aqui, a reta está sendo gerada a partir do ponto 300, então 300 vai ser o valor de b. E o coeficiente linear, não, coeficiente angular, a gente pode determinar de dois jeitos. A partir do ponto já do cálculo da linear, ou se tivermos dois pontos distintos de y e x, podemos determinar por ΔY sobre ΔX. No caso, y2 menos y1 e x2 menos x1. Qual seria x2? 2. Qual seria x1? 1. Qual seria y2? 1200. Qual seria y1? 750. Então é só fazer um menos o outro sobre um menos o outro. 1200 menos 750 sobre 2 menos 1 vai dar 450 sobre 1. Então, sempre o coeficiente linear vai ser sempre um independente que nunca vai mudar seu valor, e o coeficiente angular vai ser um dependente do x. Na teoria, vai determinar a inclinação da reta. Então, isso aqui esse número vai ser determinado pela inclinação da reta. E é isso, pessoal. Função de primeiro grau é considerada fácil e todas as questões vão ser assim, interpretativas, como eu mostrei. Mas ela é o ponto de partida a partir da função de segundo grau, que é uma das que mais cai. Mas é muito importante compreender, entender e fazer questões, porque acaba que ao cair sempre vai ser interpretativa e sempre vai acabar valendo alguns pontos. Então, façam questões, revisem e é isso. Ficamos por hoje e até a próxima aula.